Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Morta de saudade de vocês, certo? Vamos começar aqui a nossa aulinha virtual, tá bom? Como é que vai ser a nossa aula de hoje? Nós vamos falar um pouco sobre ideologia, certo? Mas ideologia para os clássicos da sociologia. Hoje a gente vai ver, então, a ideologia para um clássico. Quem será esse? Será que é Durkheim, Weber ou Marx? O que vocês acham? Bora lá? Então tá aí, né? Hoje a gente então vai ver o conceito de ideologia para Durkheim, certo? Antes da gente começar esse conceito sobre ideologia para Durkheim, vamos fazer uma pequena revisão desse conteúdo, tá bom? Vamos lá. Olha aí a carinha do Durkheim, como ele era bonitinho, né? O seu óculosinho, sua barbinha. Vamos pensar um pouco no pensamento de Durkheim, certo? O Durkheim ele vivia numa Europa conturbada por guerras em via de modernização e sua produção reflete a tensão entre valores e instituições que estavam sendo corroídas em formas emergentes cujo perfil ainda se encontrava totalmente configurando. O que é isso? O que Durkheim estava falando sobre isso? Vamos lá. Lembre-se que o pensamento do Durkheim ele é um positivista, certo? Os positivistas eles percebem a sociedade num processo evolutivo, positivo, legal, interessante. Então, todas as transformações que foram acontecendo é importante, são positivas para a transformação da sociedade, certinho? Vamos pensar aqui em que momento Durkheim vivia. Durkheim vivia o seu pensamento, né, vai surgir na passagem do mundo feudal para o mundo capitalista. O que estava acontecendo lá no mundo feudal? Para a gente pensar lá. No mundo feudal, né, aquele nosso campinho de futebol, tem a classe dominada e a classe dominante. Quem é a classe dominada na sociedade feudal? É quem? São os senhores feudais. E quem é a classe dominante? Quem é? Sim, os camponeses e os burgueses, certo? Quem manda na sociedade, né, tem o poder de dizer como essa sociedade vai funcionar, qual vai ser a esfera de dominação, ou seja, qual vai ser a esfera que vai orientar a nossa vida dentro da sociedade, tá certo? Como os senhores feudais, eles eram o dono da bola, né, desse campo de futebol, a esfera de dominação que vai orientar os indivíduos dentro da sociedade vai ser o quê? A fé, né? Nós vamos legitimar as nossas ações, os nossos sentidos, as nossas motivações, tudo baseado na fé. A coisa mais importante que os indivíduos lutam para ter vai ser o quê? A terra. Tá certo? Então, todos vão agir dessa maneira. Todos vão legitimar suas ações baseadas na fé. Certinho? Agora, vamos para o pulo do gato. Os burgueses, eles não eram a classe dominante, né? Então, a gente vai ver lá que os primeiros burgueses, eles vão ser protestantes. Lembra? Lá no segundo ano, quando a gente estudou a questão da reforma protestante, como é que eles eram, o que eles entendiam. Vamos lá. Para os católicos, para a galera da base cristã, eles vão pensar, eles vão organizar aqui a forma de salvação para eles, a maneira como eles vão achar que eles vão se salvar, você ter o cantinho deles no céu, vai ser o quê? A caridade. Não é isso? Não é isso que a gente pensa? Já que nós somos uma sociedade de base cristã, onde a gente tem que ser o quê? Bom para o próximo, legal para o próximo, ajudar o outro, ser o quê? Caridoso. Isso faz com que eu tenha a minha casinha lá no céu, certinho? Os protestantes, que eram os primeiros burgueses lá na sociedade feudal, eles vão fazer o quê? Eles vão dizer que eles vão ter que agir também baseado na fé. Olha o pulo do gato para a gente entender tudo. Só que a fé deles não estava na caridade. A fé deles estava onde? Quem é que sabe dizer? Bora lá, bora lá, bora lá. A salvação deles estava na prosperidade.
se ele estava prosperando, se o trabalho dele estava dando bem, se ele estava acumulando riquezas, era um sinal divino que ele estava indo para o céu, né? Lembra lá do calvinismo? Então, pois pronto. Qual era a fé para os protestantes? O trabalho, certo? Então, eles começaram a prosperar, eles começaram a ganhar dinheiro, e aí o que foi acontecendo? Eles foram começando a influenciar, galgando espaço, aumentando o seu espaço dentro da sociedade, a partir de vários fatos históricos que vão se acumulando. Reforma protestante, renascimento, as grandes descobertas, tudo isso foi organizando, criando os tijolinhos para que essa classe, esse grupo dos protestantes começassem a dominar a sociedade. Então vai ter um momento que eles derrubam a sociedade feudal, já que essas estruturas da sociedade feudal não estavam dando mais conta, não estava dando mais resposta a essa onda que estava surgindo, que os burgueses trouxeram. Então, esse mundo ele se cai, se destrói, entra em ruínas e a sociedade capitalista começa a nascer, a florescer. Os seus valores começam a ser os valores de todos. Então, o Durkheim está tentando compreender essa passagem, né? Esse momento conturbado, esse momento de aflição, de como é que as coisas vão ficar, certo? Quais são esses novos valores que vão preencher os indivíduos, que vão dar sentido para eles, que vão ligar esses indivíduos dentro da sociedade. Então, Durkheim e todos os clássicos que a gente vai ver, os outros dois, eles estão nesse momento refletindo em cima disso, tá certo? Então, vamos lá. Cai a sociedade feudal, é implantada a sociedade capitalista. Quem é a classe dominante? Quem? Ouvi alguém? Os burgueses. Quem é a classe dominada? Quem? Na sociedade capitalista? Os trabalhadores, operários ou proletariado, certo? Essa classe, ela nasce das entranhas, das necessidades da burguesia. Preste atenção nisso, certo? Quem domina a sociedade diz qual a coisa que vai nos orientar, qual a esfera de dominação, o que é que vai nos orientar dentro dessa sociedade, certo? E aí os burgueses, vão trazer essa esfera de dominação lá da sociedade feudal, aquilo que era mais importante para eles, lá na sociedade feudal, é o quê? O trabalho. Então, eles elevam o trabalho lá, aqui na sociedade capitalista, como a coisa mais importante, que liga os indivíduos dentro da sociedade, né? Eles vão trazer uma nova maneira, uma nova forma de conseguir as coisas que a gente precisa para viver. E o que a gente precisa para viver? Comida, roupa e casa, certinho? Essas outras coisinhas são os nossos fetiches do comércio. Então, para eu conseguir tudo isso, eu troco isso através do meu trabalho. E aí eu sou fixada na produção, certo? Eles vão trazer a chamada divisão social do trabalho. Lá na sociedade feudal, eu sabia fazer tudo que eu precisava para viver, certo? Eu sabia fazer casa, sabia fazer comida, não é cozinhar comida não, né? Produzir o alimento, tá certo, meninas? Preste atenção. Eu sabia fazer tudo, ou seja, as habilidades, elas eram desenvolvidas por completo. Na sociedade capitalista, há uma divisão das funções, ou seja, as minhas habilidades eu não posso desenvolvê-las todas. Eu consigo desenvolver um pedacinho das coisas que eu preciso para viver, né? Comida, roupa e casa. Então, qual a habilidade que eu desenvolvi? Ensinar. Eu não passo o dia todo ensinando, né? E agora aprendendo a fazer uma aula virtual, né? Me ajudem aí a fazer isso, pelo amor de Deus. Então, pronto. Eu passo o dia todo ensinando. As outras coisas que eu preciso para viver, eu vou trocar com as pessoas através do trabalho, certo?
para Durkheim, essa relação de interdependência, eu precisar do trabalho do outro, ela é positiva, ela é boa, ela é legal, certinho? Então, dentro dessa sociedade capitalista, a classe dominante é os burgueses, a classe dominada, o operário, o trabalhador, a esfera de dominação é a razão, a gente vai justificar as nossas ações, motivar as nossas ações através da razão, né? Eu não posso dizer que o coronavírus está acontecendo porque assim Deus quis, os anjos, os deuses, alguma coisa religiosa, né? Ou mística. Não posso falar isso, né? Posso até fazer isso na minha individualidade. Na questão oficial, isso vai beirar o ridículo, né? Preste atenção em umas declaraçõezinhas, né, que acontecem aí em relação ao Covid-19. Não caiam nessa questão. Hoje a gente legitima as nossas ações baseadas em quê? Na razão. E o que é que liga a gente dentro da sociedade capitalista? É o quê? O trabalho. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim. E eu vou precisar dos outros trabalhadores para conseguir tudo o que eu preciso na nossa vida, né? Para satisfazer as minhas necessidades básicas. Certinho? Então, Durkheim, ele estava vivendo nesse mundo. Um mundo que estava sendo corroído, ele estava vendo, ele estava estudando. No mundo que estava sendo corroído e um novo mundo estava surgindo, estava se implantando. E aí, como é que vai ser isso? O que vai unir, qual vai ser a nova moralidade, certo? O que vai trazer os indivíduos novamente juntos. Preste atenção, moralidade para ele é o que vai unir os indivíduos, ok? Bonitinho, certinho? E aí a gente tem essas duas imagenzinhas que nós trabalhamos bastante nas nossas aulas lá do segundo ano, né? Para a gente entender tudo isso, né? O mundo moderno, para a sociologia, ela é datada depois dessas grandes duas revoluções aí, muito importantes. A nossa Revolução Industrial e a nossa Revolução Francesa. Por que as duas são importantes? Porque elas destruíram uma maneira, né? A Revolução Francesa destruiu a maneira de como a gente via a política, se organizava politicamente e socialmente, né? Cai aquela estrutura estamental, que é a estrutura estamental, gente, onde os indivíduos vão ser divididos a partir do status, né? Do grupo sanguíneo que ele veio. E aí vai se criar outra estratificação, a estratificação baseada nas classes sociais, ou seja, na quantidade de dinheiro que eu tenho no meu bolso. E a questão da política também, da forma de fazer política, não mais baseada na questão do absolutismo, mas sim de uma república. A Revolução Industrial, ela traz uma nova maneira, uma nova forma de produzir aquilo que a gente precisa para viver, né? A gente viu aqui no slide passado, na minha fala passada, a questão da divisão social do trabalho. Agora eu não faço tudo o que eu preciso para viver. Eu fico dividido dentro dessas funções, certo? Como se fosse uma esteira de produção. Tá aqui a Emanuela na primeira esteira, só ensinando, só sei fazer isso. Não sei fazer mais outras coisas, não. Se eu quiser aprender a ir para outra esfera, eu vou ter que desenvolver essa habilidade. Aí eu vou para a escola, para a faculdade, para ganhar aquele certificadozinho brilhoso que diz que eu posso ir para outra etapa, né? Para outra esfera de produção, tá certo? Que é a chamada divisão social do trabalho. Beleza? Tudo bem com vocês? E aí, a gente tem a base da teoria, né? Como eu falei para vocês, Durkheim era um positivista. Então, ele estava tentando dizer que a sociedade era como se fosse, ele queria comparar a sociedade com a evolução das espécies, tá certo? Ele vai dizer que nós vivíamos numa sociedade, aquela chamada sociedade primitiva, sociedade feudal, certo? Era como se essas sociedades que passaram antes da nossa, da sociedade capitalista, elas estivessem no processo de divisão celular, né? Nós começamos lá na sociedade primitiva com a divisão muito rústica, muito elementar, muito simples, né?
Homens faziam isso, mulheres faziam aquilo, uma coisa muito simples. E aí ela começa a se dividir, como se as células estivessem divididas, a sociedade estivesse se complexizando, certo? Então a gente passou por várias fases, de vários tipos de sociedade primitiva, né? Depois o feudal e tudo mais, e elas foram se complexizando, se tornando mais complexas, um sistema mais desenvolvido. E ele entende que essa questão ela vai ser uma lei do progresso, né? Nos traz para um desenvolvimento melhor, mais desenvolvido, como a gente estivesse melhorando, aperfeiçoando uma peça, né, uma grande peça de engrenagem, que antes ela era muito simples e ela começou a se desenvolver, se complexizar mais ainda, certinho? Então ele é um positivista. E a sociologia, ela estava precisando naquele momento, Durkheim passou a vida dele todinha, né, com essa luta, com esse dorzinha no coração dele, em tentar legitimar a sociologia como ciência. Por quê? Porque a sociologia ela fala coisas do nosso dia a dia, coisas que qualquer pessoa pode falar, que faz parte da gente. Eu posso, gente, chegar e dizer, a cura do Covid-19 é isso, o Covid-19 acontece por isso, por isso, por isso. Eu posso. Eu tenho legitimidade para fazer isso? Não, é claro que não, né? Quem vai ter a legitimidade para falar isso, para dar essa certeza, né? Essa objetividade? Somente os cientistas da natureza, lá, o químico, o carinha que está lá estudando no laboratório. Só que a sociologia, ela mexe com objetos de estudo que todo mundo conhece. Por exemplo, violência, evasão escolar, feminicídio, né? Que vocês estão vendo agora em atualidades, em redação. E a gente pode até pensar, será que com a quarentena o feminicídio aumentou? O que vocês acham, hein? Fecha aspas aí, viu? Então, a sociologia, ela mexe com isso. E Durkheim, ele queria criar, né? Queria mesmo que a sociologia se tornasse uma disciplina, tivesse uma legitimidade enquanto disciplina. E aí ele vai criar o método dele, que é o método, as regras do método sociológico, né? Que a gente vai ver o primeiro conceito dele, que é fundamental. Não pode ir para uma prova, não pode ir com nada se não lembrar desse conceito principal de Durkheim, que é a chave que abre tudo, que é o fato social. Bora lá? Certinho, meninos? A gente sempre faz aquela perguntinha, né, para os alunos. Quem é que são os indivíduos que formam a sociedade ou é a sociedade que forma os indivíduos, né? Quem é que influencia quem? Quem forma quem, né? Parece aquela perguntinha, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? E aí, cada um dos nossos clássicos da sociologia, gente, é só rinite, viu? Tenham calma. Vão explicar vão dar respostas a essa nossa pergunta, certo? Então, vamos lá. Para Durkheim, né, ele vai dizer que é a sociedade que forma os indivíduos, certo? Como assim? Quando eu entro dentro dessa sociedade, ela já está pronta, ela já está criada, já tem suas regras, seus valores, sua crença. Eu sou introduzido dentro dessa sociedade e eu sou internalizado, inculcado da minha cabeça todos esses valores, né? Ou seja, você está tatuado, impregnado pela sociedade que eu faço parte, né? Isso aí já é o conceitozinho lá de processo de socialização, né? Esse daqui que eu falei agora é o processo de socialização primária. Eu internalizo todos os valores que a sociedade tem, certo? Então, quando eu internalizo isso, começa a me tornar o quê? Um ser social. Eu sou um ser vivo, mas para eu ser um ser social, para Durkheim, isso acontece quando eu internalizo todas as regras da sociedade. Ou seja, para Durkheim, os indivíduos, ao se associarem, ao se misturarem, ao se fundirem,
faz nascer algo novo e superior a ele mesmo, que a sociedade, o ser social, certo? Quando eu sou impregnado pela sociedade que eu faço parte, eu vou surgir como um indivíduo social, certinho? Então, ações e sentimentos, ao se associarem, combinarem-se e fundirem-se, faz nascer algo novo exterior àquelas consciências e suas manifestações individuais. Tem um exemplo que eu gosto muito de dar, que fica às vezes mais fácil, né? Espero que sim, que é esse daqui, do nosso amigo Goku, né, gente? Do Dragon Ball Z. Por que eu gosto de botar esse negocinho que todo mundo já sabe que é a fusão, né? Porque nós temos lá o Goku e o Vegeta, né? E eles dois vão fazer o quê? Eles vão se associarem, eles vão se juntarem, vai fazer o quê? Uma fusão. Então, quando eles se associam, faz nascer algo novo e exterior às partes que o compõem. Faz surgir o quê? A fusão. Não é não? Então, a gente vai ver aqui um pouquinho, só para dar uma alegradazinha aí no coração de vocês se divertirem um pouco, né? Vai dar certo a internet, presta atenção. Não pode ser! Pela aparência não parece, mas tomara que eles consigam. É isso! Agora entendi. Era a isso que o Goku se referia quando disse olho por olho e dente por dente. E gordo contra gordo. Escutem, isso foi um erro. Falharam nos passos da fusão. Os dedos de Trunks estavam para cima. Na hora precisam ficar com as mãos fechadas. Assim. Viram qual foi o erro? Vamos, comecem! Esse também foi outro fracasso. Tem razão, mestre. Eu acho que na hora de gritar "ah", as pontas dos seus dedos não se tocaram. Façam mais uma vez. Vamos, comecem. Foi perfeito! Finalmente ele aparecerá! O guerreiro que derrotará Majin Buu! O que é esse? Dá pra sentir uma presença incrível. Eles conseguiram, foi um sucesso. Então, né, isso aí é já pra gente ilustrar um pouco essa questão que Durkheim compreende o que é o indivíduo e o que é a sociedade. Ou seja, esse pedacinho aí do filme do Dragon Ball, ele é bem ilustrativo no pensamento de Durkheim, certo? Vocês sempre lembrem disso. Porque na hora que o Goku e o Vegeta estão fazendo a fusão, esses dois momentos que aparece o menino gordinho e depois o menino magrinho, ou seja, os contatos entre os indivíduos
a maneira como os indivíduos compreendem que cada função é importante para que essa engrenagem da sociedade funcione. Quando a sociedade está em guerras, não está se desenvolvendo organizadamente, é porque está tendo uma doença, uma patologia, certo? E que precisa encontrar um remédio, uma solução para esses problemas. Tá vendo? Na hora que ele faz a fusão, os dedinhos deles não ficam juntos, ou seja, os contatos entre os indivíduos, na hora que cada um perceber que cada função é importante dentro da sociedade, que nenhuma é melhor do que outra, que todas as funções são importantes para que essa engrenagem ela possa andar perfeitamente. Então, quando não há esses contatos bem certinhos, quando os indivíduos não internalizam isso, que cada função é importante, faz com que a sociedade fique doente, anormal, né? Há uma anomalia, tá vendo? Um gordinho, magrinho, isso não quer dizer que eu tô fazendo preconceito, viu, gente? É só por causa da ilustração aí. Ou seja, não deu certo, tem alguma coisa errada aí. Precisa o quê? Ser consertada a sociedade. Criar novas regras, criar perceber o que está faltando para unir esses indivíduos novamente. Então, é justamente nesse aí que Durkheim queria entender, compreender qual vai ser a nova moral da sociedade, na sociedade capitalista, nessa passagem da sociedade feudal para a sociedade capitalista. É como se tivesse a fusão não estivesse dando certo, porque os dedinhos não estão chegando direito. O que precisa, qual vai ser a nova moralidade que vai fazer com que os indivíduos se juntem novamente, certo? E aí ele vai dizer que é o trabalho, né? Que o trabalho vai se tornar a coisa mais importante e que cada indivíduo tem que compreender que cada função dentro da sociedade ela é importante, seja ela qual for, para o desenvolvimento dessa grande engrenagem que é a sociedade, certo? Mas depois a gente pode fazer essas críticas aí que Durkheim faz, que vai fazer muito bem, né? É o nosso amigo Karl Marx, mas a gente vai ver o Karl Marx só na próxima aula. A gente pode fazer essas críticas no pensamento de Durkheim. Certinho? Então, quando os contatos entre os indivíduos, quando os indivíduos não internalizarem por completo essa sociedade, ela pode entrar em um processo de anomalia, de defeito, né? E precisa criar um remedinho, tá bom? Então, vocês viram lá que no final deu certo. Ou seja, na hora que os indivíduos se fundem, se juntam, se associam, faz nascer algo novo e exterior a ele, né? Nasceu esse meninozinho aí, que eu não sei se é Gorjeta, não sei como é o nome dele, viu? Vocês já sabem aí, depois vocês mandam para mim lá no chat. Faz nascer esse algo novo e superior. Não é nem o Goku e nem o Vegeta. É um ser diferente, com características diferentes, certo? Ou seja, quando eu sou um ser vivo, quando eu entro na sociedade, quando eu misturo com essa sociedade, quando eu internalizo os valores dessa sociedade, sai um ser social totalmente diferente. A gente também pode dar como exemplo um bolo, né? Bolinho com café, oh meu Deus, quentinho, bem gostoso. Eu gosto de bolo mole, viu? Quem quiser me dar um pedacinho de bolo mole ou bolo de milho, eu aceito. Então, bolo de chocolate também, viu? Com a calda bem gostosa. Eita, aquele bolo com brigadeiro. Então, preste atenção. Quando a gente vai fazer um bolo, né? Nós vamos usar farinha, trigo, manteiga. Quando a gente mistura isso, ou seja, quando a gente faz a associação desses elementos, a fusão desses elementos, faz nascer algo novo superior a eles. Faz nascer o quê? O bolo. Que às vezes a gente não consegue nem perceber, nem sentir o gosto, por exemplo, do ovo, da manteiga, da farinha, né? Então, porque houve uma fusão. Esses elementos, eles se fundiram e fez nascer algo novo, totalmente do que eles eram. Certinho? Isso é sociedade para Durkheim. Olha esse conceito importante, certo? Durkheim ele vai dizer assim, então, o que a sociologia ela pesquisa? Aí ele vai criar os métodos, as regras do método sociológico, certo? Aí ele vai criar um conceitozinho chamado fato social. Ele vai dizer assim, que só vai ser objeto de estudo da sociologia se for um fato social. Então, mas o que vai ser um fato social? Aí ele vai criar as regras, certo?
Só vai ser fato social se for formas coletivas de pensar, agir e sentir de uma sociedade. Ou seja, ações e sentimentos e pensamentos de uma coletividade, certo? Só vai ser fato social, só vai ser objeto de estudo da sociologia, só vai ser o campo de pesquisa da sociologia se for um fato social, certo? Então, vamos lá. Quando a gente entra dentro da sociedade, ó, tá vendo? Ó, esses fatos sociais, eles são impostos pra gente, né? Os valores, as regras, normas, né? Quando eu vou nascer nessa sociedade, eu entro dentro dessa sociedade, eu sou imposto para mim esses fatos sociais. Formas de sentir. Todo mundo sente igual? Tô falando do coração, da paixão, daquele amorzinho que eu sinto por alguém, não, tá bom? E também isso é um fato social, né? A questão do amor romântico, né? Que é internalizado dentro da nossa sociedade, né? A gente pode depois conversar pessoalmente sobre isso. Mas vamos lá. Sentir. Se eu convidar vocês para um funeral, para um enterro, vocês vão com roupinha curta, com colorida, com o rosto brilhoso, todo maquiado, brincando e chegando lá, vamos dançar, não sei o que mais. Vamos fazer isso? Não. Se vocês fizerem isso, vocês vão ser o quê? Reprimidos. Vai ter uma punição. Que punição é essa? Vocês vão ser presos? Não. Muita gente vai dizer, olha, não respeito o morto, né? Então, isso é um fato social. É uma maneira que a sociedade faz com que a gente sinta, né? A forma como a gente sente as coisas, a forma como a gente age. A gente vai sempre agir baseado na razão. Eu estou agindo baseado na razão porque eu quero? Porque eu desejo? Não. Eu vou agir dessa forma porque ela é imposta para mim. Eu tenho que agir baseado na razão. Eu não posso dizer, meu carro está funcionando porque tem uns pôneis, né? Vocês lembram daquela propaganda dos pôneis malditos? Se não lembra, bota aí no YouTube para vocês verem. Que o pessoal ficava frescando com o motor, né? Dizendo que era um motor cilindro. Então, a forma de agir, nós vamos também ser imposto pela sociedade, né? E a forma de pensar também, é a padronização. Então, o fato social são essas maneiras coletivas que são impostas pela gente, tá certo? Mas aí, não há transformação não, a gente vai ser estático só esperando dizer como a sociedade a gente deve agir? Não, também tem transformações sociais, mas a gente vai falar isso depois, tá certo? Então, o fato social é toda maneira de sentir, agir e pensar de uma sociedade, certo? São as regras, os valores, as normas, tudo eles são impostos para a gente. A gente vai sendo inculcado por essa sociedade, vai sendo internalizado, certo? Então, o fato social, ela tem essas características. Ela é geral, ou seja, acontece na maioria dos indivíduos. Quase todos os indivíduos vão para o enterro dessa maneira, né? Exterioridade. Quem foi que disse que eu tenho que ir com roupa escura, chorando, falando baixo? Quem disse isso? A nossa sociedade. Então, ela é exterior. Ela independe da minha vontade, dos meus desejos, né? É coercitiva. Ela se impõe de várias formas, né? É ensinado pra gente, a gente vê nos filmes, a mamãe fala, a gente nem sabe por que a gente tem que ir pro enterro daquela maneira, né? Uma criança, ela pode rir, brincar, fazer palhaçada no enterro, que alguém vai punir. Não, a pessoa vai dizer assim, a criança ainda não entende as coisas, né? Mas vai vocês fazerem isso? Vai eu fazer isso? Vai dizer, tá louca? Ficou perturbada? Né? Porque é uma coercitividade, né? Eu tenho que agir baseada lá nos padrões da sociedade, tá certo? Beleza? Fato social, entenderam? Né? Toda maneira de sentir, agir e pensar. Esses valores, eles são impostos para a gente. Aí sim vira objeto de estudo da sociologia. Campo de atuação do sociólogo para Durkheim, tá certo? Então, todo objeto que tem essa característica de fato social vai ser objeto de estudo da sociologia. Depois a gente pode até conversar que Durkheim, ele vai colocar o suicídio como um fato social. Será que o suicídio ele se
se impõe nessas características aqui, se caracteriza por essas coisinhas aqui que Durkheim falou, hein? Será? Vocês acham? E aí ele vai fazer uma luta ferrenha e vai dizer que o suicídio é um fato social. Ou seja, é uma estrutura que a sociedade nos impõe. E aí a gente pode conversar depois melhorzinho sobre isso, mas vamos com calma. Então, o fato social tá aí, certinho? Um exemplo, fardamento. Odeio fardamento, não gosto. Toda hora a Betzinha bota meu nome, não é isso, meninos? Do terceiro ano, principalmente, né? Lembrar aqui do nome dos meninos que não gostam de usar farda. Não vou dizer o nome, mas vocês sabem quem eu tô falando. Então, vamos lá. Fato social, toda maneira de sentir, pensar e agir. O uso da farda é uma generalidade? Todo mundo tem que usar farda? Quase todas as escolas usam a farda? Sim. É exterior. Independe da minha vontade. Eu não gosto de usar farda, mas eu tenho que usá-la. É um padrão, é uma regra dentro da sociedade. Até a gente pode até pensar assim, para eu conseguir as coisas que eu preciso para viver, qual é a regra dentro da minha sociedade que eu vivo hoje? Trabalhar. Eu quero? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu tenho que vender a minha força de trabalho para alguém. Alguém tem que comprar e com isso eu ganho dinheiro para satisfazer as minhas necessidades básicas. Não é isso? Mas foi eu que quis? Não, foi imposto. É assim e acabou-se. Né? Pode mudar? Pode, mas isso aí só quando todos os indivíduos se juntarem e desprender um novo fato social, certo? Mas a gente fala daqui a pouco melhor sobre isso daí. Então, é geral, é exterior e é coercitivo. Se eu não quiser ir de farda, o que vai acontecer? Vai acontecer alguma coisa? Vai, não vai não? Betzinha vai botar o nome de vocês lá no papelzinho dela. Depois vai encaminhar vocês para onde? Para a coordenação. Depois vai fazer o quê? Ligar para o papai e para a mamãe, né? Que vergonha, né? Terceiro ano. Mas se eu não quiser trabalhar, eu vou ser punida? Vou. Como? Lembra? Alguma pessoa aí da sua casa já ficou desempregada? Já viu? Como é difícil, como é complicado, como tem uma pressão dentro da sociedade para que ela trabalhe, entre na divisão social do trabalho. Se ela não fizer isso, ela vai sair o quê? Vai se sentir o quê? Um excluído. Ela não vai conseguir satisfazer as necessidades dela básicas, ela vai se sentir um menor, não vai se sentir um ser com as suas potências desenvolvidas, né? Não é isso? É o que a gente está tentando fazer aqui, né? E vocês também se preparando para entrar no mercado de trabalho, né? Coisa mais importante, que a gente gasta mais energia, não é isso? Então, fato social é toda maneira de sentir, pensar e agir, que tem que ter característica geral, acontece na maioria. É exterior, independe da minha vontade, acontece dessa maneira. E é coercitivo. Se eu não fizer isso, eu vou ser punida. Ou legalmente, né, a partir das leis, ou socialmente, que é pior. Certinho? Então, vamos chegar na parte que, né, tem a temática da nossa aula, que é o quê? Ideologia para Durkheim. Durkheim, meu Deus, o que é ideologia? Eu já sei o que é sociedade para Durkheim, eu já sei o que é fato social, esse conceito, esse método que Durkheim usou, certo? Eu já sei que ele é um positivista, que ele entende a sociedade no sentido positivo, harmônicos, né? Se tiver algum problema, se essa harmonia não estiver funcionando direitinho, eu tenho que encontrar os remédios para dar essa solução. Ideologia para ele, o que é? O que será? Vamos ver? Consciência coletiva, né? O conhecimento sobre a realidade é condicionado socialmente. Qualquer coisa, se vocês não conseguirem ler o que está escrito aqui, eu vou também dar um PDF para vocês e vocês podem ficar acompanhando a aula, tá certinho? Porque eu estou aprendendo a fazer aqui umas coisinhas virtuais, né? Nessas aulas virtuais. Então, vamos lá. Vocês acham que a consciência da gente ela é algo totalmente individual?
Para Durkheim, não. Ações e sentimentos, né? É um conjunto da média da sociedade. Ou seja, esses indivíduos, quando eles começaram a se associar, a se juntar, a se fundir, fez nascer algo novo e superior. Ou seja, a minha consciência individual ela é um reflexo da minha consciência coletiva, né? Não bater no outro, não roubar. Roubar é ruim, matar é ruim. Eu não mato os outros, não porque eu não quero, porque eu sei que isso vai trazer um peso para mim, que eu sei que eu vou ser punido socialmente ou legalmente, certo? Então vamos lá. Só num sentido muito restrito, o indivíduo cria com seus próprios recursos o modo de falar e de pensar, né? Eu estou falando dessa língua, dessa forma, essa forma como eu percebo a vida, ele também é um resultado da minha coletividade, dos indivíduos que eu faço parte, dos grupos que eu faço parte, né? Isso também não é coisa somente minha, eu vou me associando a essas outras pessoas. Por exemplo, tem uma galerinha aí que gosta do movimento negro, tem uma galerinha aí que gosta do movimento LGBTQ+, tem uma galerinha que gosta de games, né, e tudo mais. São grupos que a gente vai se associando e isso vai criando uma coletividade, uma forma de pensar esse mundo, né? Lógico que tem essa matriz maior, que é a sociedade que a gente vive. A gente pensa a questão do trabalho, do dinheiro, de como o que é felicidade. A gente pode até pensar assim, o que é felicidade? Né? O que é se dar bem dentro da sociedade? Saber, você tá bem? Eu tô bem, tô trabalhando, tô ganhando dinheiro, consegui comprar um carro, consegui comprar uma casa, consegui viajar, né? As pessoas dizem, legal, né? Então, fala o idioma do seu grupo, pensa a maneira do seu grupo, encontra à sua disposição apenas determinadas palavras e significados. Estas não só determinam, em grau considerável, as vias de acesso mental ao mundo circundante, mas também mostram, ao mesmo tempo, sob que ângulo e em que contexto de atividade os objetos foram até agora perceptíveis ao grupo ou ao indivíduo, certo? É a forma como aquela sociedade pensa, se organiza, age, né? Isso não foi algo que eu e a Manuela individualmente pensei e quis, né? Quem foi que organizou isso tudo é a classe que domina, ela que determina, que cria essa forma de pensar, de agir, se motivar dentro dessa sociedade. Isso só vai acontecer quando os grupos se associam, se juntam. Só um não consegue fazer tudo, não. Certinho? E aí a gente vai para o conceito de ideologia, certo? Vocês têm que ter calma nessa hora. Durkheim, ele não trabalhou essa palavra ideologia, né? Como os outros dois, Durkheim e Weber e Marx. A ideologia vai aparecer no capítulo 2 do livro de Durkheim, As Regras do Método Sociológico. Ideologia, para Durkheim, seria tudo, o resto, aquilo que não foi construído, esse pensamento não foi construído baseado em ciência, certo? Em observação científica. Tudo isso, essas outras formas de explicar as coisas que não for usado a ciência, vai ser ideológico, tá bom? Olha aí, nessa obra Durkheim teve a intenção de conferir à sociologia o caráter de ciência, isto é, como conhecimento racional, objetivo, observável e necessário da sociedade. Então, nesse livro, As Regras do Método Sociológico, ele vai criar as regras, né, a forma como a gente deve pesquisar, ver os objetos de estudo da sociologia. Tudo que não for o fato social, que fugir a isso, vai ser ideológico. Por exemplo, o coronavírus, ele está trazendo uma nova forma de comunicação, uma nova forma de relações sociais, uma nova forma de sociabilidade. Tá, inicialmente tá, a gente ainda estava vendo nesse momento de conturbação, né? Mas imagina que daqui a, sei lá,
Não vai continuar, pelo amor de Deus. Mas essa nova maneira, né, da gente se comunicar virtualmente, da gente que já está, não só por causa do coronavírus, né, mas já está acontecendo há muito tempo, né, essa nova maneira de sociabilidade, essa nova maneira que a gente não tinha, né, virtual aqui, conversando com a parede. Eu sei que vocês estão aí, né, eu fico imaginando vocês aí, mas é difícil, né, de uma pessoa que aprendeu a se comunicar, a se sociabilizar de uma maneira diferente e agora tem que fazer de uma outra forma. Então, nessa obra das regras do método sociológico, que vai aparecer a palavra ideologia, ele vai dizer o quê? É ideologia tudo aquilo, aquele resto, aquela sobra de justificativa das ações dos indivíduos que não se usa a ciência para explicar. Isso tudo é ideológico, tá bom? Então, é preciso tratar o fato social como uma coisa. Essa palavrinha aqui, coisa, para Durkheim, gerou um grande problema para ele. Todo mundo, que é coisa? Coisa, para Durkheim, é um artifício. É uma pecinha que ele criou para que, quando a gente for pesquisar os objetos de estudo, a gente veja aquele objeto de estudo como uma coisa, algo totalmente diferente, que eu não sei, que eu não compreendo, que eu não entendo. Por exemplo, a evasão escolar. Quando eu for pesquisar a evasão escolar, eu tenho que entender a evasão escolar como uma coisa, um objeto distante de mim. Certo? Até para que eu não possa trazer resposta que influencie a real situação da evasão escolar. Eu não posso chegar a campo, a evasão escolar acontece por isso, por isso, por isso. Eu vou estar usando o que? O senso comum. Então, coisa é um artifício metodológico criado pelo pesquisador para que ele possa entender, se afastar das pré-noções dele, das ideias que ele carrega, né? Porque eu sou um indivíduo, também faço parte dessa sociedade, sou impregnada de respostas que a sociedade vai me dando. Mas eu só posso ver essas respostas se eu for pesquisar, né? Porque senão eu vou estar no mundo do senso comum, certo? Então, para Durkheim, para ficar bem claro, ideologia é uma atitude não científica. Eu estaria agindo com atitudes ideológicas. Olha aqui. Deixa eu só passar essa daqui. Eu estaria agindo com atitudes ideológicas. Olha aí, atitudes ideológicas. Então, para ele, ideologia, eu agir com atitudes não científica. Eu explicar as coisas não usando a ciência para falar isso, certo? Isso para ele seria ideologia, tá certo? Vamos voltar aqui, tá bom? Entendido isso aqui? Então, análise dos fatos sociais desprovida de subjetividade. Então, eu tenho que analisar os fatos sociais, aquilo que eu vou observar, que eu vou estudar, que eu vou falar sobre, totalmente desprovido da minha subjetividade, daquilo que eu acho que é, certo? Então, olha aí, permite que o sociólogo encare uma realidade da qual participa como se não fizesse parte dela, certo? Eu vou estudar os novos tipos de sociabilidade no mundo contemporâneo, pós-contemporâneo, mas não levando as minhas pré-noções, não levando a minha subjetividade. Eu tenho que ir ao campo desprovida de tudo isso, tá bom? Em outras palavras, a regra fundamental da objetividade científica é a separação entre sujeito do conhecimento e objeto do conhecimento. Ou seja, essa separação vai garantir a objetividade, porque garante a neutralidade do cientista, certo? Certíssimo? Então, tá aí. Durkheim chamou de ideologia todo conhecimento da sociedade que não respeite tais critérios. Então, são conhecimentos construídos dentro da sociedade
que não seguiram o critério científico, certo? De responder, de explicar sobre fenômenos sociais que não seguiram a regra do método sociológico, que não é explicado cientificamente. Tudo isso é o que? São explicações ideológicas. Aí a gente chama a ideologia para ele. Para o sociólogo cientista, o ideológico é o resto, uma sobra de ideias antigas ou pré-científicas. Durkheim as considerava como preconceitos e pré-noções inteiramente subjetivas, individuais, noções vulgares ou fantasmas que o pensador acolhe porque fazem parte de toda a tradição onde está inserido. Ou seja, ele vai ter, como eu já passei aquele slidezinho, uma atitude ideológica, certinho? Tá aí as 3 atitudes ideológicas para ele. Primeiro, quando é subjetiva e tradicional, revelando que o pensador não tomou distância com relação à sociedade que vai estudar. 2, quando toda a bagagem de ideias prévias do cientista, suas pré-noções ou preconceitos, a ciência acaba indo das ideias ao fato, quando deve ir dos fatos às ideias. Ou seja, você deve estudar isso, o objeto que você está estudando, você tem que ter um distanciamento dele. Quando na falta de conceitos precisos, o cientista usa palavras vazias e as substitui aos verdadeiros fatos que deveriam observar. Então, novamente, só vai ser ideologia para Durkheim quando a resposta, a forma como eu compreendo um fenômeno social fugiu das regras científicas. Não foi explicado através das regras científicas, certo? Então, são respostas ideológicas, atitudes ideológicas. Para ele, isso vai ser ideologia, tá bom? Meninos e meninas? Gente, é isso. É a nossa aulinha. Eu estou começando agora, né? Estou treinando nesse mundo virtual. Coloquei para vocês lá na nossa plataforminha Plural questões. Esse slidezinho que eu trabalhei com vocês, ele também vai ficar na versão em PDF e eu vou jogar, e tem esse link aqui que vocês estão assistindo minha aula, tá bom? Qualquer dúvida em relação ao conteúdo, às questões ou sobre a aula mesmo, né? O que vocês estão achando, o que eu devo melhorar, vocês podem falar comigo pelo chat do e-mail do Educar, certo? De 8 às 17 horas, enquanto a atividade estiver aberta, tá bom? Corre lá no Plural, chama todo mundo, faz com que a BEP bombe no Plural, né? Para que a gente possa passar esse período de quarentena virtualmente, juntinhos, onde a gente não pode parar de fazer as nossas coisas, né? A gente tem que continuar estudando, a gente tem que baixar as nossas provinhas do Enem, ficar fazendo, assistindo outras aulas, vindo no nosso Plural, conversando com os nossos professores, para que quando a gente possa voltar, né, todo mundo em segurança, a gente possa fazer boas coisas na nossa vida e se preparar, principalmente vocês, para as nossas provas futuras aí, Enem, UES e tudo mais, e outros vestibulares que vocês queiram fazer. Tá aí a nossa aula, bonitinha, a nossa primeira, né? Pensei assim, não, vou começar com o 3º ano, que eles são massa, então vou começar com eles. Brincando aí. Tô com saudade de vocês, queria estar dando essa aula presencialmente, né? Que é mais assim, afetuoso, né? A gente gosta de brincar, se gosta de brincar comigo, e aí vai. Essa interação para mim é muito importante, mas a gente vai se acostumando com isso. Beijo no coração de todos vocês. A gente se vê na nossa próxima aula, que vai ser sobre ideologia para Karl Marx. Aí vai ser, ó, bomba! Ser massa. Qualquer coisa, me encontra no chat do nosso Educar, tá bom? Beijo e me liguei.